Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado é o nome do grande Deus. Como diz o Salmo que foi lido, o versículo 18, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Glória a Deus. Ajuda-nos mais esta vez, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Que a graça esteja com todos. Amém. Todos bem com Jesus? Amém. Nós vamos continuar lendo a mensagem Casamento e Divórcio. Eu quero lembrar que os irmãos lá de Cujubim mandaram lembranças para vocês todos, tá bem? Eles fazem questão que transmita a saudação. Domingo que vem já é a ceia do Senhor, se Deus quiser. E no dia 8, cadê os casórios? Dia 8 está chegando, hein, Angélica? Está perto, está perto. Então está bem. Deixa eu ligar isso aqui. Oi, oi, oi. Não fica na frente dos olhos. Muito bem. Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos cantar o corinho Eu Amo. Glória a Deus. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe também a todos os que estão participando pela internet. Casamento e divórcio a partir do parágrafo 262. Glória a Deus, que Deus nos dê mais uma porção da palavra. Agora, estou falando aos nossos seguidores unicamente, àqueles que estão me seguindo e a esta mensagem, não aos de fora. Dou testemunho disto diante de Deus, simplesmente para este grupo. Agora, nós achamos nesta confusão, por causa de teologia mal interpretada, isto é certo? Isto é porque vocês, mulheres, casaram-se pela segunda vez, e vocês, homens, por causa de teologia mal interpretada. Agora, eu desejo mostrar a vocês algo que ele me disse. E se Deus, nosso Criador, foi interrogado com esta pergunta, quando ele estava aqui na terra, Jesus Cristo, e quando seu profeta libertador, Moisés, lá no Egito, saiu para trazer os filhos fora do Egito, para colocá-los na terra prometida,
Jesus disse aqui que Moisés viu o povo nesta condição. E ele lhes concedeu uma carta de divórcio, porque a situação era daquele jeito. Moisés achou tal como... Desde que Deus permitiu Moisés, aquele profeta mandado ao povo, conceder-lhes esta carta de divórcio. Que Deus nos ajude. E em 1 Coríntios, ou primeira carta, o capítulo 7 e os versos 12 e 15, no profeta do Novo Testamento, Paulo, que encontrou a mesma coisa na igreja, falou disto: este sou eu, não o Senhor. Isto é certo, por causa da condição de divórcio. Não era assim no princípio, não era assim desde o princípio, mas a Moisés foi permitido isto, e Deus reconheceu isto como justiça. E Paulo também tinha o direito, quando ele achou sua igreja naquela condição. Agora você crê nisto por ser a verdade e crê que vem de Deus. E pela vindicação de sua nuvem e sua mensagem que me trouxe a esta distância, não me levaria Deus lá em cima, na montanha, para permitir fazer a mesma coisa? Continue da maneira que estão e não façam isto mais. O segredo está aqui. Não façam isto mais. As pessoas ouvem o evangelho e vêm, tudo enrolado, tudo misturado. Vai consertar como? Tem conserto? Só se algum fariseu souber consertar. Mas qual é a voz da coluna de fogo? O que o Senhor dizia sempre para as pessoas? Perdoados são seus pecados. Vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aqui, Deus falou por Mombrana. Mombrana citou Moisés, que Moisés permitiu. O rolo era tão grande. Paulo veio e encontrou o mesmo problema na igreja. O irmão Brana veio e encontra a mesma coisa. Mas qual é a síntese disso? Continue da maneira que estão e não façam isto mais. Se fizer, aí a coisa complica, né? A pessoa já sabe, já tem consciência, já conhece o evangelho, já não é mais um que não conhece. Então, o irmão Brana disse, olha, se não tem uma placa ali na estrada, limitando a velocidade, não poderão me multar. Veja, todavia no nosso país tem a consciência, né? Todo mundo sabe que em tal lugar não deve passar de tal velocidade, tal, tá? Mas vamos ficar só no que o irmão Brana disse. Veja, então se quem nunca ouviu o evangelho vem, Deus aceita ele, do jeito que tiver. Do jeito que estiver, não importa o jeito. Agora, depois que conheceu a palavra de Deus, aí segue isso aqui. Ó, para que... O irmão Brana não disse aqui, mas o Senhor Jesus disse, e é a mesma fala. Continue da maneira que estão e não façam isto mais. O Senhor Jesus acrescentou, ou ampliou mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então é muito difícil, as pessoas vêm e pedem para voltar para a comunhão e
Deus tem misericórdia de quem tem misericórdia. Vão com suas esposas e vivam em paz, pois a hora é tardia. A vinda do Senhor está próxima. Não temos tempo para reparar estas coisas. Vocês nunca jamais se atrevam a fazer tal coisa novamente. Eu estou falando somente para a minha congregação. Quero ser da congregação do irmão Brana, né? Glória a Deus. Mas se você está casado, e Deus me fez testemunha daquilo que aconteceu lá na montanha, para que eu pudesse falar isto, uma revelação sobrenatural, por causa da abertura dos selos, e isso é uma pergunta na palavra de Deus. Deixa-os ir como estão e nunca mais pequem. A coluna de fogo diz: deixe-os ir como estão e nunca mais pequem. O irmão Brana viu a congregação, as pessoas casadas, 2, 3, 4 vezes. E ele viu antecipadamente as pessoas desesperadas ao ouvir a mensagem. Mas Deus deu para ele a palavra, assim como Deus deu para Moisés, assim como Deus deu para Paulo, Deus deu para o irmão Brana. Deixe-os ir como estão e nunca mais pequem. Então evite, não faça isso, casa aqui, desmancha, não vai no espírito do mundo mais. O irmão Brana pregando, ele disse que Israel pensou que estava tudo bem, contanto que o rei, a lei, permitia fazer tais coisas. A lei do nosso país permite. Pode casar com uma sala, atravessar outra sala, descasar e casando e descasando. Comiam, bebiam, casavam, se davam de casamento. Mas nós temos a lei de Deus para nós. Para nós. Então não pensa, é legal para o mundo. Legal quer dizer, que está dentro da lei, tem uma legalidade dentro da lei do mundo. Para os incrédulos de Israel estava tudo bem. Mas para os israelitas, filhos de Deus, não estavam bem aquela situação. Oh, meu Deus. Ainda bem que lá do outro lado não tem disso não, né? Graças a Deus. Deixa-os ir como estão e nunca mais pequem. Não era assim no princípio, isso é correto. Não era assim e não será no fim. Mas debaixo das condições modernas, como servo de Deus, eu não irei dizer que sou seu profeta. Porém, eu creio que se eu fosse mandado para esse fim, então estou deitando um alicerce para aquele, quando vier, então, debaixo das condições modernas, eu ordeno a vocês a voltarem para seus lares agora com suas esposas. E se você está feliz com ela, viva com ela, crie seus filhos na demonstração de Deus. Mas Deus seja misericordioso com você. Se você se atrever a fazer tal coisa novamente. Ensine seus filhos para que eles nunca façam tal coisa como esta. Os crie na admoestação de Deus. E agora, desde que você está nesta situação, então vamos avante nesta hora do anoitecer, em que estamos vivendo, e prossigamos para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, onde todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Aqui o irmão Brana está dizendo que se não era ele o profeta, está deitando um alicerce. Tem muita gente muito inteligente que pega essas coisas e criam doutrinas, criam ministérios baseado nestas humildades do irmão Brana. Ele disse, olha, eu não irei dizer que sou seu profeta, porém eu creio que se eu fosse mandado para este fim, então estou deitando um alicerce para aquele quando vier. Então, eles criam essas doutrinas baseadas nessas coisas assim. Veja, ensine seus filhos para que eles nunca façam tal coisa como esta. Os crie na admoestação de Deus. E agora, desde que você está nessa situação, então vamos avante nesta hora do anoitecer em que estamos vivendo e prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, onde todas as coisas são possíveis. Até que eu vos veja à noite, o Senhor Deus vos abençoe enquanto oramos. Senhor Deus, damos-te graças, nós te damos louvor. Tu és aquele mesmo grande Jeová que consentiu a Moisés. Moisés, aquele servo, o que ele iria dizer ao seu povo? E Deus, tu consentiste a ele o direito de dar a carta de divórcio. Paulo, o grande apóstolo, que foi o escritor do Novo Testamento, como Moisés foi do Velho, Moisés escreveu os livros da lei e uma dispensação de leis. Muitas das palavras dos profetas foram injetadas dentro dela. Mas Moisés escreveu as leis e tu consentiste a ele a carta, que ele escrevesse para eles uma carta de divórcio por causa da dureza dos seus corações. Eles perguntaram para Jesus e Jesus disse, por causa da dureza de vossos corações. O irmão Brano está lembrando aqui. Que ele escrevesse para eles uma carta de divórcio por causa da dureza de seus corações. O grande São Paulo, sendo um escritor do Novo Testamento, também podia fazer tal declaração como: eu falo debaixo destas condições. Eu, não o Senhor. Da mesma maneira hoje, Senhor Deus, no fim do mundo, enquanto estamos debaixo da misericórdia de Deus, sabendo que logo teremos de responder na sua presença, e tu tens feito tanto, Senhor, estou certo que na vista deste povo, eles irão segurar nisso como vindo de ti. E para dar testemunho hoje de muitas pessoas assentadas aqui, que até um destes viram aquele sinal lá em cima na montanha, onde os anjos do Senhor desceram no redemoinho, de onde vieram 7 anjos, onde a revelação dos 7 mistérios foi esclarecida, e aquele mesmo anjo, na mesma direção, na mesma montanha, no dia em que isto foi revelado. Deus, eu rogo que o povo volte para casa, agradecido por Deus agradecido por ter Deus concedido essa graça a eles. Oh, glória!
Eu apenas o falei, Senhor, através da permissão. E eu somente o digo através de permissão, Senhor. E conceda que o povo seja grato e nunca mais tentem fazer aquele pecado novamente. Não pense que hoje o casamento ficou fácil, casou, não deu certo, larga, arruma outra, não. A palavra de Deus está aqui conosco, que nós já sabemos dela. Nós conhecemos a mensagem. Nós conhecemos o assim diz o Senhor para este assunto. Quem veio, do jeito que veio, agora quem conhece, evite de fazer. Porque Deus não esquece de nada. E é a palavra dele, então não convém achar, porque o mundo faz, que está na moda, que não tem problema, é só ir lá na lei, eles resolvem rapidinho, principalmente se não tiver filhos, não tem trabalho quase nenhum, é mínimo, mas não esqueça da lei de Deus, da lei da palavra de Deus. Criem os filhos na demonstração de Deus, falando para ele que existe isso aqui. Nossas crianças, nossas moças, nossos rapazes, nossos filhos, têm isso aqui na palavra de Deus escrita, falada, com assim diz o Senhor. A coluna de fogo mostrou para o irmão Brana, Deus mostrou para ele, e mandou ele falar para nós. Veja, e conceda que o povo seja grato e nunca mais tentem fazer aquele pecado novamente. E que eles nunca jamais tentem praticar qualquer pecado, mas amar-te com todos os seus corações. Glória a Deus. Senhor, faça estas famílias felizes e que eles cresçam e criem seus filhos na demonstração de Deus. Pois a mensagem que estava no meu coração foi entregue, Senhor. Eu tenho feito tudo quanto sabia fazer. E Satanás tem combatido comigo já faz semanas e horas sem descanso. Mas agora eu tenho comandado, Senhor, a este povo e que eles estudem isto e vão e vivam para ti. Conceda-o, Senhor, está fora dos meus ombros agora. Eles estão nas tuas mãos. Eu rogo que tu os abençoe. Glória a Deus. O mundo hoje ficou numa situação muito complicada. O irmão Brana mostrou na mensagem que os animais fazem sexo somente para ter os filhos, os filhotes, né? Então, a fêmea, como diz, ficou prenha, ela não procura mais macho e nem aceita macho nenhum mais. Mas, no mundo humano, é o tempo todo, qualquer hora. E as pessoas vivem hoje, a maioria, o sexo livre com qualquer um, qualquer hora, com quem bem quer. Mas a Bíblia não ensina assim para nós. A Bíblia ensina o casamento. Quem veio de um casamento não conveniente, arrependa e permaneça na palavra de Deus. Procure não fazer mais. E quem não casou ainda, busque de Deus. Se a gente soubesse, se a gente encontrasse essa graça de Deus e ficar firme na fé, sem correr riscos. Casamento, não
pegar o espírito da minha mãe, né? Que para minha mãe casamento nenhum presta. Né? Mas espero que não seja nesse sentido. Mas o casamento é um grande risco. Um risco muito grande. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Tem que casar, então é confiar na misericórdia de Deus. Abençoe estes lenços, Senhor, que foram colocados aqui agora mesmo para os doentes e aflitos. Que esta noite seja uma das maiores e poderosas. Que todas as pessoas sejam curadas. Conceda-o, Senhor. Abençoa a todos nós. Deixa-nos ir em paz, alegres e regozijando, porque o Deus da criação tem nos mostrado desde o princípio e tem estendido a nós, em nossos embaraços, que encontrássemos sua graça novamente nestes últimos dias. Ó grande e eterno Deus, como agradecemos a Ti por isto, que nossos corações sejam tão felizes, que nunca tenhamos jamais um outro desejo de pecar contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu o amo, porque você não o amaria, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Eu digo isto agora para os pastores entenderem. Isto é somente para aqueles que seguem esta mensagem. Oh, glória a Deus. Oh, vocês estão felizes? Eu lhes disse a verdade. Assim diz o Senhor, através de tudo isto. Agora vamos ficar de pé e levantar nossas mãos enquanto cantamos este corinho, este hino novamente. Eu amo, por sua graça, eu amo por sua misericórdia, eu amo por sua palavra. E a palavra do Senhor vem ao profeta. Eu amo. Vamos, irmão. Eu amo. Vamos. Eu amo. Cante. Que primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Terminamos de ler a mensagem Casamento e Divórcio. Antes de ler esta mensagem, eu pedi a sugestão dos irmãos, apesar que correu um episódio aí, mas foi muito válido, né? A pessoa que sugeriu quase que não ficou presente nos cultos, mas a vida é assim mesmo. Vocês teriam uma sugestão de uma outra mensagem para a gente ler? Oi? Olhando sempre para Jesus. Olhando sempre para Jesus. Isto, irmã Eva. Glória a Deus. Louvado seja Deus. 9h36.
Muito bem. Foi essa que a gente leu recente, um pouco antes? Ou foi pondo-nos ao lado de Jesus? Nós lemos uma dessas. Mas se for, a gente lê de novo, não tem problema não. Nunca, é sempre a palavra de Deus. Amém. Irmã Lauane pede oração em seu favor. Está aí? Deus tem misericórdia da irmã Lauane. Glória a Deus. Que o sangue de Jesus esteja entre ela e essa coisa tão ruim, né? Para quem? Para o Gabriel. Glória a Deus. Oração pelo Gabriel. Glória a Deus. Oração pela irmã Lauane. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Deus tem misericórdia, né, Maia? Todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo. Que eles não venham pagar por ninguém, né? Que possa ser cobrado de quem deve. Que possa ser cobrado, bem cobrado mesmo, de quem deve. Não dos pobres, coitados meninos. Ou se Deus tem um plano com eles, a gente não sabe, né? A gente não sabe qual é o plano de Deus. Uma febre que não aparece a causa, né? Oh, Jesus. O irmão Brana, eu estava lendo uma mensagem lá do outro lado do mundo, lá. Deixa eu só fazer uma anotação aqui. Uma mensagem, eu li ela todinha, assim aos poucos, li ela toda. E o irmão Brana mostrando que as nações, os homens, criaram os germes. Ela foi pregada lá perto de 1950, um pouco antes, um pouco depois. Não me lembro exatamente, mas naquela época. O irmão Brana mostrando que os homens, as nações, criaram os germes. E os médicos não sabem nada a respeito, não sabem fazer nada, não tem como fazer nada. Então ele disse, nós então teremos que crer na cura divina, que não terá remédio para coisa. Então que Deus nos ajude a crer. O Gabriel está lutando para devolver aquela praga para o dono, que é o diabo, que ele possa encontrar essa força, essa graça e devolver aquilo para bem longe. Deus tem misericórdia de todos nós, todos nós. Os homens são sagazes, há quem denuncia eles estão aí, fazem o bicho, depois vende o remédio, e faz esse desespero, né? Segundo dizem, aquele problema de Zika vírus que aleijou um monte de gente lá na região aí, diz que é tudo armada, né? Tudo coisa terrível. E põe todo mundo para trabalhar feito bobo para eles. É uma miséria, né? É um espetáculo. Coisa terrível, né? Vacina vencida, assim dizem, muita coisa, aí tem que vender porque não pode perder o dinheiro, né? Não pode perder o dinheiro. Então tem que gastar. E quem paga é a população pobre que recebe todas essas coisas assim, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. A vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. E Deus tem o poder de vingar
na humanidade, no corpo, e depois, ainda depois tem como, né? Ele sabe como fazer. Então não pensemos nós que a coisa fica por isso mesmo, né? A coisa continua. Só muda de um estado para outro. Mas vamos lembrar da misericórdia e vamos pedir a Deus essa graça, interceder uns pelos outros. Ontem eu estava lembrando lá no Cujubim da intercessão. Quando você consegue ter aquele toque na sua alma por alguém, não aquela oração do fariseu. O fariseu foi para o templo, muito certinho, e orou e ficou lá. Eu não sou igual fulano, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Isso não é oração. Isso é uma lamúria, isso é uma coisa muito desagradável, né? Oração é quando você tem o outro na sua alma e você levanta a mão a Deus ou pede a Deus pela pessoa. Essa é a oração que produz o efeito. Agora aquelas coisas, oh Deus, tem dó do coitado do irmãozinho que está indo para o inferno, que ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Isso não é oração, não. Isso é oração de denominacional, não é oração de quem crê na mensagem, não. Não é oração de quem tem o Espírito Santo. A oração é aquela intercessão. Você não sabe, tem hora que você lembra de alguém, você simplesmente levanta as mãos pela pessoa. Porque intelectualmente nós não conseguimos orar por ninguém. Porque a gente tem raiva de todo mundo e todo mundo tem raiva da gente. Porque a gente fez alguma coisa errada com alguém, a gente não anda certo, né? Então, intelectualmente é impossível a oração chegar lá. Mas é aquela da alma, quando Deus te usa para você interceder por alguém. Né? Aquela coisa, aquele cri-cri que fica lá, e crica daqui, crica de lá. Pede a Deus para te livrar dessa praga ruim. Isso aí não é oração, não. Isso aí não... Para mim não precisa nem fazer, não. Agora, se Deus tocar na sua alma e você deixar isso chegar lá, eu quero. Toda hora, o tempo todo. O tempo todo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que cada um já tem o suficiente contra si. Cada um já tem um inferno contra si. Agora eu vou pegar mais uma latada de terra e jogar em cima. Mas que não vai só piorar, né? Nós temos que querer coisa para inverter o quadro, para reverter, para mudar. E é a oração mesmo, aquela da alma. Aquela que é Cristo em nós intercedendo. Foi Cristo em Moisés. Quando Deus estava disposto a acabar com aquela gente, Moisés pulou no meio e disse, olha, se o senhor acabar com eles, o senhor tem que acabar comigo primeiro. O irmão Brana, por muitos anos, ficou, mas como que um homem se atreve a fazer um papelão desse? Aí ele descobriu mais tarde, pela revelação, pela graça de Deus, que aquele era o próprio Deus em Moisés. Então, se o próprio Deus usa você, ou usa a mim, para interceder pelo outro, vamos interceder, senão deixa quieto. Não nos diz respeito tal coisa. Se Deus não nos usar para tal, não nos diz respeito. Deus não nos usou. Ele usou outra pessoa, outro ser humano. Né? Então deixa ele trabalhar, ajudar o povo. Aí tem gente que fica enchendo a cabeça dos outros de coisa, né? Não sabe, não tem conhecimento de causa, não sabe de nada. E enche a cabeça do outro. E a nossa cabeça é fraca. Aquilo que a gente ouve produz um efeito na gente. E às vezes um efeito negativo. Um efeito não bom. Então tem gente que é mestre para ficar lá enchendo a cabeça dos outros de coisas. Especialista em... são os agoureiros. O agoureiro, o lugar dele é no inferno. Ele não vai para o céu, não. Aquele que fica prognosticando, fica profetizando coisas que ele não sabe. Então, cuidado. Tem tudo isso. Se a gente fosse pegar na Bíblia um culto só nesse tema, a gente fica o ano inteiro falando sobre ele.
Mas só para lembrar que existe isso, os agoureiros, fica lá profetizando da vida dos outros, fica lá. Então para com isso, não fica fazendo isso não, senão você perde o que você ganhou. Tá? Não sabe o que Deus está fazendo com a gente, comigo, com qualquer outro, né? Isso é para todo mundo. E coisa que não é, a pessoa diz que é, não é, diz que é, diz que não é. Tá? Então vamos pedir a Deus a graça, as veredas direitas, as veredas corretas, e a gente vai caminhando. E num dia desses tudo será uma eterna recordação. Uma eterna, quer dizer, que ela vai apagando com o tempo, vai apagando. Pode nem lembrar mais de que tal coisa sucedeu. E não demora muito, não. É tudo muito rápido. Ontem, conversando com o irmão, outro assunto, ele já está com beirando uns 80, parece. Sei, pastor, quando eu tinha 40 anos, eu pensava que eu era o tocha mesmo, né? Que eu não ia nunca. E agora ele está pensando onde põe o pé. Né? Então é a vida, passa. Passa 20, passa 30, passa 40, passa 100, passa 200. Tem quantos anos que São Paulo viveu na Terra? Quase 2000 anos, né? Já pensou? Tem quantos anos que Jó viveu sobre a Terra? Entende-se que já tem aí beirando 6.000 anos. Ele foi dos primeirinhos mesmo, bem no começo. Né? Então não deixa sua mente distrair, não. O pastor Euclides, pregando aquela mensagem, como é que é o título dela? 1 em 1 milhão é essa? Ele disse que na corrida da vida, alguma coisa assim, ele disse que na primeira batalha que nós travamos, nós não tínhamos consciência para nos atrapalhar. Nós não tínhamos a inteligência para nos atrapalhar. E nós ganhamos, nós chegamos aqui, nós vencemos uma corrida com milhões de outros concorrentes, com milhões de concorrentes, e vencemos. E de novo nós estamos numa corrida com milhões de concorrentes. Mas a nossa mente às vezes queira nos trair, queira nos tirar. E começa a pensar coisas, e daí a pouco você está dando murro na parede sem precisão. Daí a pouco, o irmão Brana conta daquele moço que o carro furou o pneu na estrada, e quando ele foi ver, ele não tinha chave de roda. Então ele ficou ali meio angustiado, mas de repente ele viu uma luz longe. E pensou, bem, o fulano ali deve ter chave de roda. Mas ele deve ter, mas não vai me emprestar. E ele foi então em busca da chave. E foi, bem, ele deve ter, mas ele não vai querer me emprestar, eu sou um estranho. E foi pensando assim, da onde o carro estava até lá no terreiro do homem. Quando ele gritou o cidadão atendeu, ele estava tão transtornado, que o irmão Brando disse que ele gritou, você pode ficar com a sua chave de roda, que eu não quero ela mais não. O homem não sabia de nada. Né? Então, às vezes, chega a esse ponto, por causa da nossa cabecinha de canarinho, né? Cabeça pequena. Então, Deus tem misericórdia de mim, principalmente que a minha, acho que é menor ainda do que a de um canarinho. Mas, gente, vamos para casa. O senhor quer pegar para nós de noite? Vai para Buriti? Tá, então tá bom. Não tem nada, não. Tudo bem. Tudo bem. Irmão Paulo, então. Quem não tem cão, caça com gato. Pode ser? Ei, irmã Maria. Cadê irmã Maria? Tá ali? Ajuda lá, irmã Maria. Irmã Giane. Irmão Tiago também dá uma passada lá. Pedro, cadê o Pedro? Gabriela não veio hoje? Oxe. Oi? Na escola, é? Coisa de escola hoje, é? A mãe dela também? Tudo bem. Então vamos agradecer. Irmão Elias, agradece para nós.
Amém. Graças a Deus. Deus os recompense por tudo, vos leva em paz. Quem quiser ficar um pouquinho mais, fique à vontade, e até a noite, se Deus quiser. Deus abençoe aos que participaram conosco pela internet também. Deus os abençoe. Que a gente tropeça.